A paz do Senhor, meus queridos irmãos, amigos, prazer estar com você nesta oportunidade em que vamos estudar uma vez mais a palavra do nosso Deus, a lição de número 10 da nossa EBD, Escola Bíblica das Assembleias de Deus no Brasil. Nós temos aqui o formato online para facilitar a sua vida e o estudo da palavra do Senhor. Se você não é inscrito ainda aqui nesse canal, por favor, o faça. E assim eu creio que este vídeo ele servirá de bênção a outras pessoas, porque sempre que você se inscreve, que você deixa o seu joinha, o seu like, isso ajuda o vídeo a ganhar proporção dentro da internet. Então ajude a palavra de Deus a se propagar. No tema de hoje nós vamos estudar o pecado corrompeu a natureza humana. Esse será o estudo de hoje. E o texto áureo está aqui. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos ver no grego como está esse texto do Novo Testamento, claro, porque é um texto que está lá no livro, ou melhor, na carta aos Romanos. Então nós temos aqui no grego bíblico, está aí aparecendo na sua tela, pantes gar hemartonkai, teruntais doxes tu teu, ou seja, pantes, ou seja, todos pecaram, remarton, e carecem, aqui na palavra teruntai, que vem de rustereu, aqui está deixado para trás. Essa palavra aqui do grego, ela quer dizer alguém que estava para trás, risteruntai, ou seja, alguém que estava destituído. Esta versão aqui vai dizer, a revista corrigida, alguém que falhou, alguém que estava inferior, alguém que estava ausente, destituído, necessitado. Então é isso que quer dizer. Então todos, interessante que todos, aqui nós temos então a palavra pantes, todos, aqui vem a depravação total, que é tão falado tanto no arminianismo quanto no calvinismo. Eu acho que é a única coisa que tanto arminianos e calvinistas concordam, que todos da depravação total, né? Então, todos pecaram e destituídos estão da doxes aqui, da glória de Deus. Então, esse é o texto que temos, que foi escolhido para servir de texto áureo. Vamos para a nossa revista de novo. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Verdade prática, o pecado é um elemento real na vida de todos, de todas as pessoas, desde o ventre materno. Muito bem. Aqui leitura bíblica em classe, Gênesis 3, versículos 1, versículos 6 e 7, Romanos 5, do 12 ao 14. Você pode ler, estudar aí no conforto da sua casa. Vamos para a introdução. O ser humano, criado em santidade, a imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado, de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. O capítulo 3 do Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade. E em Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos,
A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. Bom, aqui então, o ser humano criado à imagem de Deus, mas ele foi corrompido. O pecado, a Bíblia vai dizer no profeta Isaías, que ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, o pecado de Adão e Eva nos separou, mas o que nos restaura, o que nos reconecta, reconcilia com Deus é a pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, a nossa lição ela vai girar em torno dessas verdades. O ponto primeiro, a doutrina bíblica do pecado e sua extensão, o autor do pecado. Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2,17. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente, conforme Apocalipse 12, versículo 9. O maioral dos demônios era originalmente o querubim ungido perfeito em sabedoria e formosura, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu, conforme Isaías 14. Com sua queda vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião, e uma parte deles continua em prisão. 2 Pedro 2:4 e Judas 6. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. Eu creio nisso também. A intromissão da serpente do jardim já era o querubim expulso agindo por meio dela. Assim, o pecado não teve a sua origem no Éden. O que quer dizer aqui é que o pecado ele se originou na queda de Satanás. Este anjo de luz, que antes era um anjo de luz, antes da queda, eu até tenho um vídeo recente aqui no canal, em que eu gravei sobre este nome Lúcifer, que está na Bíblia Latina, na Septuaginta, na Bíblia grega é Reosforos, e na Bíblia hebraica original é Heilel ben Shachar. Então, estude lá aquele vídeo que você vai entender esses nomes. Então, este anjo, que antes era um querubim de luz, ele se rebeliou, caiu, e até Jesus vai dizer que Jesus disse em Lucas 10, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Então o pecado, ele originou-se antes em Satanás, a ponto de a Bíblia dizer que ele não se firmou na verdade. Então se a Bíblia diz que ele não se firmou na verdade, é porque ele pecou, ele se rebeliou, ele desviou, e ele introduziu isso, enganando Eva e Adão, fazendo com que eles tentasse eles ao pecado. E claro, nós cremos que Adão e Eva tinham livre arbítrio, diferente do que creem os calvinistas, e eu vou falar muito, eu estou devendo esses temas aqui no meu canal. Eu quero falar mais sobre arminianismo, calvinismo, mas por hora eu vou te dizer que sim, nós cremos que eles tinham livre-arbítrio, me refiro a Adão e Eva, eles tinham poder de obedecer, eles tinham escolha de obedecer ou de não obedecer. Infelizmente, não obedeceram ao preceito de Deus e acabaram caindo em pecado. Nós cremos na arbitrariedade do ser humano. Eu e você temos livre-arbítrio, poder de obedecer ou arbitrariedade em obedecer ou não obedecer.
que eu e você possamos obedecer a palavra e os ditos do Eterno, nosso Elohim, nosso Deus. Foram abertos os olhos de ambos, Gênesis 3:7. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus. Envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte espiritual, pois a morte significa separação, como antes eu dizia. O pecado separa o ser humano de Deus. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor e em seguida pronunciou a sentença do casal e a sua posteridade. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Então, é o que temos aqui. Gênesis 3:15, Deus anunciou a vinda do Redentor. Que coisa linda, que coisa grande é isso. Vamos ver aqui no texto de Gênesis, capítulo 3, Gênesis 3, e versículo de número 15, Gênesis 3 e 15. Eu quero colocar aqui na tela para você, para a gente dar uma estudadinha, dar uma olhada nesse texto. E porém, olha só, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No hebraico está veivá, ashit, beinerá, uven, raishá, uven, zerahá, uven, zerá, ru, yeshufrá, rosh, veatá, techuvenu, akev. Então aqui nós temos, olha só que coisa interessante, aqui nós temos ve'eivá, aishit, beinerá, ovein, raishá. Ou seja, entre a mulher e entre a tua semente e a semente dela, ele, olha só, ele te ferirá a rosh, a cabeça, mas tu, veatá, techufenu, te ferirás a kev, o calcanhar. Essa palavra aqui, calcanhar, akev, é a raiz de Yaakov. Então, a serpente tanto vai ferir Israel, como ela vai ferir aqueles que são israelitas do coração, aqueles que guardam a aliança com o Senhor Jesus. Então, aqui é uma curiosidade do hebraico bíblico. Vamos voltar à nossa lição. Eu gosto, às vezes, de trazer algumas nuances do original. A consequência da queda no Éden. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma a sua realidade. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Essa é a revelação mais contundente sobre a transgressão, sobre como a transgressão passou para toda a humanidade. Esse pensamento é reiterado mais adiante. Ou seja, assim como o pecado
a consequência da queda do Éden, ou seja, o pecado, a transmissão do pecado chegou até nós por Adão. Todos os homens pecaram porque se Adão, nosso pai humano, caiu, toda a raça humana caiu em consequência da queda de Adão e Eva. Mas veio um segundo Adão, que é Jesus, e se o primeiro derrubou a todos nós, o segundo, ele nos reconcilia com Deus. Claro que é preciso crer nele. Nós não cremos numa salvação assim universalista. Todo mundo vai ser salvo. Não. Serão salvos que creem. Quem acredita no sacrifício do segundo Adão, a saber, Jesus Cristo. Extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade. Corpo, alma e espírito, intelecto, vontade, consciência e razão. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça e não se refere à intensidade. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços, mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada, está desfigurada, mas não aniquilada. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Aqui tem muita coisa boa para a gente comentar. Quer dizer, boa modo de dizer, né? Porque o pecado, ele corrompeu as 3 esferas da nossa estrutura humana. O ser humano é uma tricotomia. Nós somos espírito humano, nós somos psirrê ou nefesh, nós somos alma e nós somos corpo. Então o pecado, ele nos atingiu lá no espírito humano, que é a sede das nossas relações com Deus. O pecado, ele também atingiu nossa psirrê, nossas emoções, nosso intelecto, e atingiu o nosso corpo. Agora, isto não se refere à intensidade, quer dizer, também não somos demônios. Ou seja, o ser humano, ele pecou, ele foi distorcida a sua moralidade, a sua espiritualidade, a sua intensidade, mas não nos tornamos demônios. Ou seja, existe em nós a imagem de Deus. A imagem de Deus ainda está em nós. Ela não foi erradicada. Todavia, ela está desfigurada. É uma imagem distorcida de Deus. Sabe quando você pega aquele espelho? Não, espelho não. Vamos pegar, você está diante, quem sabe, de um vidro, de um latão, de um alumínio, que você se olha ali e fica meio distorcido, porque o espelho iria refletir com exatidão o teu rosto. Mas quando você vai se olhar no alumínio, ele te dá uma imagem distorcida. Então assim estamos nós, desfigurados da imagem de Deus, mas não aniquilados. Tá? Então a gente tem alguma coisa, o ser humano, por mais que não creu no Senhor Jesus, mas às vezes ele tem algo de moralidade. Mas ele tem livre-arbítrio. Nós cremos no livre-arbítrio, diferente dos calvinistas que acham que o ser humano não tem livre-arbítrio. Que uns foram destinados para ser salvos e outros destinados para ser réprobos e ser condenados para o inferno, como crê um calvinista. Eu nem vou entrar agora nisso aqui. Nós cremos que os pecadores têm liberdade de escolha. Você pode escolher ir para o céu ou escolher não ir para o céu. Basta de como você crê ou não crê
na pessoa de Jesus. Ponto 2, a heresia que nega o advento do pecado. O pelagianismo. O pelagianismo é a heresia mais antiga na história da igreja no tocante à pecaminosidade do gênero humano. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico que viveu entre 360 a 420 depois de Cristo, que se transferiu para Roma no ano 409. Foi contemporâneo de Agostinho de Hipona, em 354 a 430. Esse Agostinho aí que foi o pai dá para se dizer, do movimento calvinista, depois que veio João Calvino, mas João Calvino foi muito influenciado por Agostinho. Conteúdo doutrinário. A princípio, vamos falar de Pelágio agora. A princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética, porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com Celestio, jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada da lavra do próprio Pelágio. O que se sabe, com certeza, sobre a sua teologia se resume nisto. Vamos ver o que ele dizia. O ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe o pecado original, isso dizia Pelágio. Não existe a corrupção geral do ser humano. Esses são alguns pontos do pensamento deles. O pelagianismo foi condenado no Concílio de Éfeso em 431. Então, o pelagianismo dizia que a queda de Adão e Eva não afetou nós, outros. Então é um erro. Afetou sim. Vamos ver a resposta bíblica. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado. E isso é uma verdade bíblica, conforme Romanos 5,12. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte. Ou seja, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O homem está morto em seus delitos e pecados. A corrupção do ser humano é um fato incontestável revelado nas Escrituras e confirmado na própria experiência humana. Então, esse pelagianismo é uma heresia. A corrupção do gênero humano é um fato incontestável nas Escrituras. Ou seja, o ser humano pecou, queridos. Adão pecou e isso transmitiu a nós outros uma raça caída, pecaminosa. Se não fosse Jesus vir ao mundo, estávamos completamente separados de Deus. Se o pelagianismo estivesse certo, não precisaria Jesus ter vindo morrer na cruz. Mas o pelagianismo é uma heresia, foi condenado no Concílio de Éfeso. As ideias de Pelágio. Então, sim, o ser humano é pecador. Adão foi o primeiro a ter pecado. E graças a Deus por Jesus, né? A morte de Jesus em favor dos pecadores. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Isso é o Alcorão. Que não é para nós um livro base. A Bíblia, se é que eu posso chamar de Bíblia, não é Bíblia, mas é o livro que rege a fé muçulmana, o Alcorão, que o anjo
Gabriel, não dá para dizer se é claro que é duvidosa a questão de anjo Gabriel, aquilo não era o anjo Gabriel, teria aparecido a Muhammad e feito ele profeta e revelou ao Corão. Isso é o que dizem os muçulmanos. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. Claro que o Alcorão não é base para nós cristãos. É o livro dos muçulmanos. O perigo dessa heresia para a vida do crente da igreja. Pensamentos pelagianistas em nossos dias, olha só. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas que negam a queda do Éden. O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. No mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista do outro para sabermos conversar. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia. E importa saber como identificar a teologia antibíblica destas, como também apresentar o evangelho que as conduza à salvação, porque Jesus morreu por elas também. E nessa missão temos a ajuda do Espírito Santo. Então, queridos, olha aqui. Voltando. As religiões reencarnacionistas, budismo, espiritismo kardecista, hinduísmo e tantas outras, elas mais ou menos seguem essa ideia pelagianista. É claro que se tu perguntar para eles, nem sabem quem foi Pelágio. Mas sem saber, eles negam, eles concordam com a ideia que o ser humano não é caído. Que Adão não transmitiu pecado nenhum. Inclusive os mormons, mormonismo. Cuidado, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, denominados mormons, eles são a seita herética, amados. Você não pode dizer que eles são teus irmãos. Eles até têm uma plaquinha escrito na camisa Santos dos Últimos Dias, mas eles negam que o pecado chegou à raça humana por intermédio de Adão. E tem muitas heresias neles que eu nem vou aqui entrar. Então, cuidado com essas crenças, com estas heresias. Fique atento, não receba-os em sua casa, porque não são nossos irmãos. Nem dê conversa para esta seita herética. Claro que nós devemos evangelizar budistas, hinduístas, muçulmanos, mormons. Não é assim tão fácil, mas precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, levar a eles a verdadeira palavra e o conhecimento do Senhor Jesus. Subtópico 2 aqui, o perigo. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes, que às vezes lhes parece correto. É por isso que nem examinam seus fundamentos. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. É lamentável quantas pessoas, até doutores, quantas pessoas formadas em universidades, mas no que tange a palavra de Deus são analfabetos, com todo respeito. Nós temos que levar as pessoas à instrução da palavra de Deus. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta um homem conhecer a matemática, a física, a ciência, a astrologia, a astronomia,
a astrofísica, a física quântica, o homem conhecer a Lua, o homem conhecer o espaço, o homem conhecer toda a ciência, mas não conhecer o mais importante, que é a palavra de Deus e o Senhor Deus. A Bíblia diz: não gloria-se o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas aquele que gloria-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, disse lá Deus ao profeta Isaías. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus disse: é um erro não conhecer a palavra e nem o próprio Deus. Conclusão: mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, abre aspas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 5. Todos pecaram? Sim. Destituído estávamos da glória de Deus? Sim. Mas nem tudo está perdido. Há uma esperança. E qual que é a esperança, pastor Diogo? É crer no Senhor Jesus. João 3,16, o texto áureo da Bíblia. Deus amou o mundo. Deus amou esse mundo caído, esse mundo pecaminoso, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se morremos e pelo pecado de Adão, todavia, pelo segundo Adão, que é Jesus, fomos vivificados. Então, creia no Senhor Jesus e seja salvo tu e a tua casa. Deus te abençoe, muito obrigado por ficar até aqui conosco, estudando esta importante lição. Não esqueça que na próxima semana, permitindo Deus, estaremos novamente a estudar mais uma lição. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.